Em um dos nossos últimos vídeos falamos sobre a vida e a carreira de Steven Seagal, e como já esperávamos, tivemos muitos comentários. Já era esperado também o número de comentários que tivemos concordando com o que falamos, já que as histórias e controvérsias em torno dele já estão bem disseminadas hoje em dia. Houveram também pessoas que ficaram surpresas com o que foi falado, assim como nós também nos surpreendemos quando ficamos sabendo dessas coisas pela primeira vez. Por fim, alguns comentários vieram aparentemente de fãs fervorosos que criticaram o nosso vídeo e saíram em defesa do ator. Nesse vídeo então, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas coisas que parece que não ficaram muito claro para essas pessoas. Então se você não viu ainda o nosso vídeo original, assiste lá primeiro antes de continuar nesse vídeo. Vamos começar com o título do primeiro vídeo. Steven Seagal é a maior fraude que Hollywood já teve. Claro que esse título por si só já é clickbait. É literalmente impossível determinar quem é a maior fraude de Hollywood, já que para isso eu precisaria conhecer todo mundo em Hollywood para então atestar que ele é a maior de todas. O título, na verdade, vem da nossa própria surpresa em saber dessas coisas, como eu falei no início. Filme de ação é coisa séria pra gente aqui no canal. Seja um filme totalmente clichê dos anos 80, ou seja o filme dos Vingadores de 5 anos atrás, nós damos muita importância para quem está na frente das câmeras batendo, atirando e destruindo tudo. No vídeo original, eu mesmo comento como por muitos anos eu acreditava na história que eu ouvi uma vez de que o Steven Seagal sempre estava em busca de vingança em seus filmes por causa da morte da sua esposa ou da sua filha, porque isso tinha acontecido na vida real. Então, cada vez mais que eu fui aprendendo sobre todas essas mentiras por trás de quem ele realmente é, maior a farsa ele se tornava nos meus olhos. Claro, um ator não precisa ser por trás das câmeras quem ele é na frente das câmeras. Pelo contrário, o trabalho de um ator envolve justamente se transformar em uma outra pessoa. Então, isso por si só não seria um problema. Mas filmes de ação têm algo diferente. Enquanto alguns atores dramáticos se especializam em filmes de ação, muitos já são artistas marciais experientes. Você pode ter um Tom Cruise ou um Liam Neeson, que fazem um monte de filmes de ação, mas que são atores por formação, assim como você pode ter um Jason Statham ou até o próprio Steven Seagal, que já sabia lutar antes de virar ator e transformaram isso em uma das suas principais habilidades em seus filmes. O meu maior problema aqui é como ele sempre tentou se vender como uma pessoa do bem, com ligações com o budismo, um lutador honrado, quando na verdade ele não é nada disso. No vídeo original, diziam que as críticas que nós fizemos a ele não passavam de rumores ou acusações. Mas quando há relatos de tantos atores, dublês e profissionais da área que através das suas experiências corroboram cada vez mais com esses fatos, então começa a ficar difícil acreditar que tudo que ouvimos sobre ele não passa de mentiras, ou que me realmente fez dar risada e inveja. Outro comentário interessante foi terem falado que atores como ele são comumente difíceis de se trabalhar em um set, o que eu até concordo, mas uma coisa é você ser um artista preocupado com o seu trabalho e às vezes você passar do limite ou até mesmo ser um babaca, e outra é você simplesmente ser uma pessoa antiprofissional. O ator John Leguizamo levou um soco dele fora de cena por nada. O Sean Connery teve o seu pulso quebrado em um simples treinamento. Rob Schneider viu ao vivo ele ser grosso e mal educado com a sua ex-mulher logo após ele ter falado o quanto ele era iluminado por ser um budista. Vários dublês respeitados do cinema já contaram como ele tentava bater de verdade durante as cenas, o que de forma alguma é necessário. Foram muitas histórias de muitos atores, e isso tudo pra mim mostra não apenas sua falta de caráter, mas como ele não é um lutador honrado. Vamos fazer um rápido contraste com o Tom Cruise, outro herói de ação que já faz esse tipo de filme há quase 40 anos. Em sua vida particular, Tom Cruise já foi muito criticado, por exemplo, e com razão. Ele faz parte da Cientologia, uma religião que é no mínimo duvidosa em suas práticas. Ele tem um relacionamento difícil com a sua ex-mulher e aparentemente não vê a sua própria filha há anos. E no começo dos anos 2000, ele passou por uma séria crise de imagem e estava queimado em Hollywood, a ponto de perder por alguns anos o status que ele sempre teve. Por outro lado, a sua ética profissional é inquestionável. Em 2022, no tapete vermelho para o seu filme Top Gun Maverick, Steven Spielberg disse a ele que ele tinha salvado Hollywood com o seu filme, que fez quase $1,5 bilhão de dólares no cinema após uma pandemia e depois de vários filmes que não foram tão bem quanto o esperado e deram prejuízos enormes à indústria do cinema americano. Enfim, o meu ponto é que ninguém espera que esses atores sejam santinhos por trás das câmeras, mas tem algumas coisas que nós sempre seremos exigentes com os nossos astros de ação. O Tom Cruise produz todos os seus filmes, assim como Steven Seagal, mas ao contrário desse último, o Tom Cruise sempre se desafia em cena. Ele faz as suas próprias acrobacias, busca sempre histórias
histórias interessantes para contar e, além disso tudo, mesmo nos anos em que a sua imagem não estava tão boa, você não escutava histórias de outros atores criticando a sua forma de trabalhar. Muito pelo contrário, até hoje, basta você ver alguma entrevista com atores de algum novo filme dele e você só verá gente tecendo comentários positivos. Durante as gravações do último filme da franquia Missão Impossível, um vídeo viralizou na internet com Tom Cruise sendo meio grosso com a equipe de filmagem. E a gente foi descobrir depois que, na verdade, era por preocupação com as gravações, porque algumas pessoas não estavam respeitando o uso de máscaras e as filmagens estavam acontecendo justamente durante a pandemia. Você nunca viria isso de Steven Seagal, até porque ele ficou conhecido por chegar atrasado a gravações e usar dublês até para cenas mais simples. Por que então Steven Seagal é a maior farsa que Hollywood já teve? Porque mesmo com tantas coisas apontando pro óbvio, ele conseguiu construir uma mística tão grande em torno de seu nome que ainda assim muitas pessoas preferem acreditar que ele é autêntico. Ele não é uma farsa porque ele não sabe lutar. Ele é uma farsa porque a única coisa que ele sabe fazer é lutar. Pra mim, um astro de ação de verdade não é necessariamente a pessoa perfeita, mas é o ator que se dedica ao seu trabalho. Uma pessoa como Stallone, que consegue fazer filmes como Os Mercenários e ter no elenco todos os heróis de ação da Terra junto. É uma pessoa como Schwarzenegger, que nem é tão bom ator, tem um sotaque carregado, mas não à toa já fez um monte de filmes que são clássicos de filmes de ação. E até brinca com a sua própria imagem em filmes de comédia. A verdade é que astros de ação vêm e vão, mas apenas os autênticos viram lenda e são respeitados. Em que lugar na sua prateleira dos maiores ídolos de ação de Hollywood você vai colocar o Steven Seagal? Aí fica por sua conta. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma olhada nos nossos outros vídeos. A gente gostou bastante de fazer esse vídeo sobre Steven Seagal, então a gente está preparando uma série falando de vários outros astros de ação. E se você quer que a gente fale sobre um específico, deixa aí nos comentários.